Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast e também no YouTube. Aproveita, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações que você vai ficar por dentro de um conteúdo que vai te ajudar a empreender, a mudar aí a sua mentalidade. Vem crescer junto com a gente aí, com toda essa galera que tá participando do Pulso. Esse é o Pulso, eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves e a gente começa o programa aí hoje de uma forma diferente. Não temos um convidado externo. Eu sou o convidado hoje, né, Malek? Ah, você é o convidado. Eu sou o convidado. Então hoje eu vou ficar bem tranquilo aqui, você que toca o programa. Não, tô brincando. Mas assim, a gente vai fazer algumas reflexões aqui sobre o que a gente tem visto, o que a gente tem vivido na nossa carreira. Mas antes, vamos falar sobre aquelas marcas que fazem com que a gente esteja aqui, marcas que apoiam o Pulso. Então, começando pela BeMind. A BeMind, bem, já é de casa, né? Você deve estar aí ouvindo a BeMind desde que o Pulso começou. E eles são aí uma assessoria completa que partem desde a contabilidade. Então, eles operam isso para você. Mas o diferencial deles é que eles também operam as suas rotinas financeiras, toda a parte de folha de pagamento, gestão de pessoas, toda aquela parte burocrática, fiscal. A BeMind opera isso de forma integrada. Então, você fica tranquilo aí, né? Claro que tudo de uma forma muito transparente, eles mostram tudo para você também, mas tiram de você essa carga operacional. Então chama a BeMind aí, acessa o Instagram @BeMindSoluções ou escaneia o QR Code aí e cai direto no WhatsApp da BeMind. Esses dias, Vini, tive um bate-papo muito legal com o pessoal da BeMind ali. Olha só. Sobre as nossas parcerias aqui com o Pulso, né? Opa! E a repercussão que isso está tendo também com os clientes, a gente vê que tem muita gente adotando esse sistema de BPO. E na verdade eu acho que as pessoas ainda têm dificuldade em conhecer, mesmo a gente sempre falando aqui, dificuldade em terceirizar essas rotinas administrativas. Sim. Às vezes por não entender tão bem, às vezes por ter os seus desafios internos, mas temos cases aqui de amigos nossos empresários, de outros empresários que contrataram a BeMind e sentiram um alívio enorme. É um alívio, né? Acho que esse é o adjetivo, esse é o verbo certo, né? Você fica aliviado ali quando você contrata a BeMind, né? Um alívio enorme, assim, porque, pagamento de boleto, Sim. Todas essas rotinas que às vezes a pessoa quer focar lá no negócio dela e ela acaba, né, sendo levada por esse mar de questões, né, notas fiscais, tributos, e às vezes não tem a compreensão. Daí quando tu integra essa parte administrativa com contábil ali, com uma empresa que te dá o suporte, tem suporte inclusive com consultorias também, se a pessoa quiser, além da assessoria que já vem no plano ali, né? Então é bacana a gente pensar nisso. A gente tem também a nossa dica de investimento hoje com a galera da Nipur. Semana que passou aí, conversei com o Júlio, meu assessor de investimentos na Nipur Finance. O Júlio, muito gente boa, a gente estava falando sobre as oportunidades. Ele trouxe uma oportunidade bem legal, que até vou compartilhar aqui, né? A gente está no momento aí de algumas instabilidades, de alguns cenários futuros, e ele trouxe uma possibilidade de investimento em CRA, com uma rentabilidade de IPCA mais um juro pré-fixado, que hoje vai dar parecido com a Selic. Então a pessoa pode pensar assim, tá parecido com a Selic, beleza. Só que ele paga juros semestrais. Claro que ele é um investimento que envolve um pouquinho de risco, mas ele envolve juros semestrais, onde você recebe aqui os valores, né, esses juros então semestralmente, e esse dinheiro não cai no investimento. Você pode aportar ele em outros investimentos. Olha só, cara. Né? E ele é um investimento de um prazo um pouco mais longo, então ele tem uma rentabilidade bem interessante. Quando ele trouxe essa oportunidade, eu perguntei, mas por que você acredita que se está parecido com a Selic ele é tão interessante? Ele disse, porque a Selic vai baixar. Tá. E aí lá no futuro ele vai performar melhor do que a Selic. Então tá aí, uma das dicas da Nipur não é uma recomendação de investimento, mas vale a pena você conversar com a galera, planejar os teus investimentos, entender os teus objetivos, que tem um monte de opções. Aí você conversando com quem entende, ele vai te dizer, não, mas teu objetivo é esse, tem esse outro fundo aqui, tem essa outra possibilidade. E tem um ponto que o Júlio te conhece já, né, Malek? Conhece. Então assim, e o pessoal da Nipur vai conhecer você aí que for assessorado, porque eles fazem todo um estudo contigo para entender o teu perfil também. Então essa recomendação que ele deu para você não foi a tua, foi baseada no teu perfil, nos teus objetivos também. Sem dúvida. E eu acho que esse é o grande diferencial da Nipur, cara. Talvez para algumas pessoas eles olham esse investimento aí, cara, não é para mim, eu não quero correr tanto risco e tal. E aí vão ter outras opções também que vão agradar aí a todos, né? Eu acho que é esse que é o ponto, né? E é essa aproximação que acaba tendo, né? Assessoria mesmo de investimentos, exato. Né? Não é você vai lá e contrata e esquece, abandona. Que nem muita gente faz isso no banco, né? Sim. Pega
um LCA, um LCI, um crédito lá, um CDB, alguma coisa, bota lá e esquece. Sim. Né? Ali não tem o acompanhamento das oportunidades, das mudanças do mercado, boletim Focus, o que está acontecendo, quais são as tendências, as empresas, os números, performance de bolsa, outros indicadores. Né? Então, muito legal. Chama no Instagram, @NipurFinance ou no WhatsApp 499-99568641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos e você tem também agora uma super dica de tecnologia com a AT Plus, né? É claro, né? A AT Plus é a empresa que apoia o Pulso e conecta a gente aí a você de forma digital, conecta também várias empresas aqui em Lages e também pelo Brasil com soluções de tecnologia em nuvem. Então, a AT Plus está à disposição aí com uma equipe que tem um suporte aí especializado, humanizado, equipe própria. Então, tipo, não tem aquela de, peraí que eu vou mandar um técnico e em 72 horas ele vai estar aí na tua empresa. Então, a galera é toda residente em Lages também, então isso facilita bastante. Então, você tem situações, por exemplo, de rompimento de fibra, que é uma coisa bem corriqueira, né? Os caminhões passam ali, arrebentam fibra. Então, cara, hoje a AT Plus é a empresa que consegue restaurar isso de forma mais rápida. Então, isso quer dizer que você não vai ficar sem internet na sua empresa. E, claro, a AT Plus tem um leque ampliado de soluções. Então, você consegue também reduzir custos por centralizar tudo em uma empresa só. Bem legal. E, em vez de você ficar pagando 40 boletos no mês lá, porque uma coisa é com cada empresa, você tem tudo centralizado e qualquer coisa também que saia do normal, você liga sempre para a AT Plus, vai ser sempre solução com uma única empresa. E se você está em outra região do país, você tem as soluções em nuvem da Exatamente. Plato, com backup online, tem um monte de coisa de tecnologia que pode te ajudar aí no seu negócio. A AT Plus é um grande parceiro e a gente vê que eles têm essa pegada de empreendedorismo aí sempre inovando também. E apoiando o Pulso, né? Então você pode entrar em contato aí pelo WhatsApp 49-3240-0800 ou também escanear o QR Code, segue a AT Plus lá no @atplus.digital no Instagram. É isso aí, vamos pro nosso bate-papo aqui então, eu e o Vini hoje aqui com você, ouvinte aí, pra gente falar sobre um tema, alguns temas que a gente separou. Hoje a pauta é aberta, pauta livre aqui, né? Pauta livre, podcastzão, né? Um negócio bem. E a galera bacana que tá assistindo a gente, comenta também aí que assuntos que vocês gostariam que a gente comentasse aqui, que entrevistas que vocês gostariam que a gente fizesse. Talvez alguma pessoa que você conhece que manda bem também, comenta aí embaixo, a gente pode marcar entrevistar também. Então assim, vocês são parte do Pulso aí, utilizem aqui esse canal como um microfone para vocês também, né? É isso aí. A gente sempre gosta de ter esses momentos, né, Vini? Só eu e você aí pra gente bater um papo também, sem os convidados, para que a gente também gosta de explorar alguns temas, Claro, né? a gente também explanar aquilo que a gente tá vendo, né, Mark? E a gente tem visto muito hoje, né? Inclusive o Sebrae trata muito disso, as empresas estão olhando muito para isso, a gente vê demissões em massa, vê alguns movimentos acontecendo, a gente vê a busca pela produtividade. Sim. Né? Tá todo mundo olhando para isso, né? Nas palavras do nosso entrevistado ali, né, o Carlos Eduardo de Lis, que teve aqui no Pulso Caco, né, fazer mais com menos, Exato. Né? Mas essa é a visão, né? Como que a gente consegue gerar mais resultado a partir dos recursos que a gente já tem. E aí eu queria entender um pouquinho, Vini, qual que é a tua percepção hoje de produtividade, como ser mais produtivo? Eu acho que isso serve tanto para o âmbito pessoal, para cada um indivíduo olhar isso, mas também para as empresas como um todo, os grupos, as equipes olharem para isso. Perfeito. Também, né? Tu sabe que essa pauta, Mário, que eu venho... ela voltou assim, forte para mim, depois do nascimento do meu filho, né, do Joaquim. Sim. Porque, cara, eu tinha e tenho ainda uma vida bastante ocupada, com bastante tarefa para fazer, com várias frentes dentro lá. Para quem não sabe, né, eu sou um dos sócios da AT Plus, então eu trabalho na AT Plus também, que é nosso parceiro aqui. Então a gente tem essa atuação e a empresa tem uma operação muito complexa, com várias frentes. Então a gente falou sobre tecnologia em nuvem nível Brasil, um público de clientes. A gente tem a operação Lages aqui com Telecom. Enfim, tem outros stakeholders. Então assim, cara, a minha rotina é bastante pesada, então eu preciso ficar virando pauta o dia todo ali. E quando veio o Joaquim, cara, como é que eu vou fazer para não deixar isso que é importante, que é dar atenção pro meu filho, tempo de qualidade com meu filho, e não abrir mão disso, não quero me arrepender disso lá no futuro, sabe? Então eu comecei a pensar muito sobre produtividade e algumas reflexões, assim, e eu acho que a primeira questão é que muitas coisas que a gente faz hoje não precisariam ser feitas. Verdade. Então, se você parar para analisar, assim, eu acho que se a gente começar a analisar de forma crítica tudo que a gente está realizando durante o dia, tem muitas coisas que você poderia estar delegando para alguém, tem muitas coisas que a gente acaba, e aí é um exercício também de autoconhecimento, a gente acaba pegando coisas que não era pra gente fazer, e a gente vai lá e faz. Então a gente tem um perfil às vezes de proatividade muito grande. E aí, cara, também tem uma questão que é você não confundir
ser produtivo com estar ocupado. E eu queria ver qual que é a sua visão sobre isso também, Mari, de ser produtivo e estar ocupado. Porque, por exemplo, muitas pessoas elas estão ocupadas o dia todo e acabam não produzindo nada. Sim. E aí, para mim, a chave disso é você ter clareza sobre para onde você está indo. Você garantir que durante o teu dia de trabalho, você execute ações que seja uma ação, cara, que esteja conectada com o lugar onde você quer chegar, nessa visão de crescimento, Você fez a pergunta e já deu a resposta. Mas eu quero ver a tua visão também. Mas é bem por aí. O que eu ia compartilhar contigo é o seguinte, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu não tinha, né, noção do que eu estava fazendo. Essa é a verdade. Eu tinha a parte técnica. Sim. A minha formação profissional é em arquitetura e urbanismo. Eu tenho orgulho de dizer, me formei como primeiro da turma, estudei, me dediquei. CDF, mesmo. né? O cara CDF, cara. Não, dedicado pra mas caramba, né? Sabe o que era legal? Que lá não era avaliado só nota. Era avaliado o envolvimento nas atividades. Legal, cara. Então assim, inovador já o método de avaliação, né? E aí, tipo assim, a gente refundou o centro acadêmico, participamos de discussões importantes, ajudamos a melhorar o curso, porque a gente trouxe semana acadêmica, mexeu com as coisas e mudou coisas de uma forma construtiva, em vez de bater lá com a coordenação do curso, aquela coisa assim que o aluno é inimigo, né, da faculdade lá, a gente foi construir junto, a gente falou, a prancheta tá assim, precisamos de uma condição melhor, a gente negociou e articulou, então foi bacana, eu acho que foi todo esse contexto que me levou para aquilo ali. Mas o que eu quis dizer com isso? Eu me formei um bom técnico, me considero um bom técnico. A faculdade era boa também, né, os meus colegas são muito bons profissionais hoje, né, e aí eu chego lá no mercado de trabalho, não sabia o que eu estava fazendo. Então eu tinha percepção, bem do que tu falou. Eu tinha percepção de que trabalhar era estar envolvido com algo, estar ocupado. E aí eu pensava que quanto mais horas eu trabalhasse, né, mais eu estava produzindo, mais eu estava me envolvendo com... Era aquilo, né? Esse era o meu mundo. E eu acho que isso talvez aconteça com muitas pessoas que estão trabalhando numa empresa, às vezes, sem saber bem qual é o seu caminho, mas para o empreendedor, para aquela pessoa que começa a fazer as suas escolhas, mesmo um intraempreendedor dentro de uma empresa de outra pessoa, né, começa a fazer as escolhas, vem bem aquilo que tu falou. A percepção de qual é o objetivo. Sim. Aonde que ela quer chegar. Né? Porque daí produtividade tem que estar relacionada com o resultado. E o resultado tem que ser medido. Então a gente tem que saber aonde quer chegar, estabelecer metas, critérios, indicadores, né? Para a gente fracionar esse grande objetivo em pequenos pedaços, né? Planejar isso de alguma forma e aí a gente analisar. Nessa semana eu cumpri alguma parte dessa atividade que me leva, dessas atividades que me levam àquele objetivo, àquele resultado esperado. Então eu acho que é uma visão simples, mas que já ajuda a gente a ter a visão. E você mesmo colocou isso na tua fala, né? Mas eu ainda me pego muitas vezes nesse mar, né, de solicitações. Né? São pessoas mandando WhatsApp. Ficou muito fácil a comunicação, né? Sim. Ficou muito fácil, ficou muito ruim. Também. Concordo. Porque as pessoas pedem. E a maioria das pessoas se acomodou numa seguinte questão. Elas não querem os problemas. Elas querem resolver os problemas a partir do trabalho de outra pessoa. Então tá todo mundo o tempo todo tentando convencer você de resolver os problemas dela. É mais ou menos isso. E aí, como profissional, inclusive, existe essa confusão. Não, mas eu sou muito procurado, né? Não, eu sou um profissional muito procurado. Claro, você resolve o problema das pessoas, muitas vezes sem cobrar, muitas vezes sem estabelecer, muitas vezes aquilo que não vai te levar ao teu objetivo e tu tá resolvendo um monte de picuinha dos outros. Então, esse foco na atuação profissional e na empresa, eu acho que é super importante. Qual que é o teu segmento de clientes? Qual que é o teu foco? Qual que é o teu objetivo? Ô, Mark, e como que a gente faz para diferenciar, cara, isso? Acho que é uma dica legal, assim, a gente pode refletir sobre isso. Como diferenciar aquela pendência que caiu no colo de situação de cliente, por exemplo. Normalmente, quando envolve cliente, a gente larga tudo e vai resolver, né? Tem talvez aí um grau de urgência maior. Pega lá o teu caso de projetos e tal, né? Tipo, são grandes valores também. E lá na nossa realidade da T Plus, rompeu uma fibra lá e tal, e tem lá uma indústria com 500 colaboradores, os caras estão parados. Então, assim, tem essas questões também. Mas como entender quando é que você tem que atuar e quando você precisa pegar e delegar. Por mais que seja um pepino grande ali, sabe? Uma situação tem que resolver, difícil, entendeu? Como que você faz pra filtrar isso, cara? Pois é complicado. Porque vem uma questão emocional junto também, né? O pessoal gosta daquelas matrizes, né? De urgência e emergência, ou criar um semáforo ali, vermelho, amarelo, verde, colocar aquilo que é urgente, que eu tenho que resolver, né? Aquilo que é importante, né? Ou aquilo que eu posso
que, né, programar com um prazo maior, mas que vai me levar a um resultado também. Então, o pessoal gosta de dividir o tempo nisso. Mas é como tu falou, no dia a dia, às vezes o cara não para fazer isso. Sim. E eu acho que a disciplina para isso é muito importante. Porque o que eu percebi? Os momentos em que eu parei lá na empresa para programar a minha semana e estabelecer o que era dentro de uma matriz, dentro de uma visão, e classificar a importância das coisas, analisar com os resultados, eu comecei a ter, né, mais produtividade, mais resultado. Então, em alguns momentos eu parei de fazer isso. Não tive a disciplina de continuar. E aí o que eu vi? Daqui a pouco eu estava atendendo uma ligação, respondendo um e-mail e fazendo coisas mecanicamente, aleatoriamente. Então eu acho que é disciplina. Eu acho que é foco mesmo. É a pessoa conseguir tirar momentos para olhar isso, para analisar isso. Porque se você chegar no trabalho e começar a trabalhar, você vai engrenar aquele negócio ali, seja teu trabalho em home office, ou seja no local que você frequenta, ou não importa, você começa a engrenar, as pessoas começam a te chamar e daqui a pouco desviam da tua atenção, do teu foco. Então, eu analiso isso. Às vezes chega cliente e me procura. Digo, pô, mas esse não é o foco da empresa. Então eu tento ter um diálogo legal com a pessoa, né, colocar que a gente atua mais no outro segmento, mas que eu vou analisar se atendo ou não. Daqui a pouco não é o que eu vou priorizar, mas a gente respeita as pessoas e deixa isso claro. Comunica isso com clareza, né? A mesma coisa a respeito de solicitação. Hoje ficou muito fácil, né? A pessoa assim, Alex, você ainda tem aquele documento lá? Você tem contato daquela pessoa? Né? E às vezes eu tô com muita coisa para fazer e me pego respondendo essas pequenas coisas. Digo, não, peraí. Então agora eu tenho que tirar um tempo e dedicar para cumprir uma daquelas tarefas. E tem uma coisa que é bem, acho que do ser humano, né? E isso muita gente já falou, que eu vou dizer, né? Que é uma tendência a gente querer fazer primeiro as coisas mais fáceis. Ah, né? sim, com certeza. Rápidas e fáceis. Claro. Então responder um e-mail, né? Mandar um documento para alguém, para ter e o cérebro parece se satisfazer. Tem a recompensa de quando você conclui aquilo também, parece que né? Você concluiu pequenas tarefas e não, hoje eu já trabalhei, né? Mas daí se for olhar lá naqueles objetivos principais, talvez a pessoa não tenha de fato alcançado. E eu acho que a gente sempre vai nessa questão do autoconhecimento, né, Vini? A gente acaba batendo muito nisso também, como uma forma da pessoa saber o que quer. Sim. Né? Porque senão fica difícil estabelecer essas regras, esses critérios. Tem um ponto fundamental na produtividade, cara, que eu acho que talvez seja pouco explorado, que é a questão da comunicação e você definir regras claras para você mesmo e comunicar isso para a equipe, sabe? Certo. Então, por exemplo, será mesmo? E aí eu tô falando, mas eu me pego muitas vezes cometendo esse erro, sabe? Tipo, você trabalha e deixa lá o teu WhatsApp aberto no navegador, o WhatsApp web lá, né? E, cara, tem dias que eu paro pra fazer uma reflexão sobre o que eu fiz no dia. E, cara, eu fiquei, sei lá, 5 horas com o WhatsApp aberto respondendo as coisas que chegavam ali. Sim. E aí o WhatsApp, você sabe, né? Que tem cliente, tem sócio, tem colaborador, tem o grupo do futebol, tem o pessoal do associativismo. Então, assim, todos são igualmente importantes, assim, sabe? Mas a gente acaba, às vezes, é muito fácil você perder o controle e ceder à ferramenta, ceder à comunicação. Então, acho que tá aí uma dica e também um desafio que a gente pode melhorar, que é de você estabelecer essas regras claras, deixar horários para isso. Como você falou, algumas semanas, alguns dias eu consigo, no dia anterior, planejar o que eu vou fazer. E aí eu deixo lá, eu uso o Trello, né, que eu adoro o Trello, eu deixo uma tarefa pra mim que é, cara, eu vou tirar 40 minutos para eu deixar meu WhatsApp em dia. Certo. E aí, tipo, respondo todo mundo, dou uma olhadinha lá, então se eu não te respondi, você tá assistindo aí, me cobre de novo que eu esqueci de te responder, passou batido. Porque ali é o seguinte, quem fala por último tá no topo, né? Então, cara, e isso me ajuda nos dias em que eu faço isso, que eu deixo aquele tempo, eu fico tranquilo porque, pô, dediquei esse tempo aqui e eu ganho muitos outros minutos, muitas outras horas para fazer as outras tarefas que são também importantes, né? Ô Vini, eu tenho feito uma coisa parecida. Eu tenho feito o seguinte, quando eu faço aquela programação ali das atividades, eu tenho anotado em listas ali e as prioridades. E eu sei que naquela semana é importante cumprir aqueles objetivos lá, realizar aquelas tarefas, aquelas atividades. E aí, por exemplo, às vezes eu termino uma tarefa e me sobrou meia hora antes do horário de almoço, por exemplo. Que eu tenho esse hábito de almoçar com a minha esposa. Sim. Então a gente tem horário fixo de almoço e é o momento que a gente tá junto, a gente conversa durante o almoço, é importante para nós. Sim. Então não abro mão disso. Mas aí a gente tem aquele
perto daquele horário, eu digo, pô, mas agora é a hora de fazer isso. Então eu não coloco como prioridade. Eu entendi o que você falou, acho que é parecido. Sim. Você pega aquele período ali e encaixa essa atividade. Sobrou um tempinho, você vai lá e limpa tudo. Vou lá e limpo tudo, Entendi. respondo as mensagens. Porque você falou uma palavra também que é cobrança, né? Existe uma cobrança social, uma cobrança das pessoas por respostas rápidas. Ah, nossa. Por exemplo, a gente tem um WhatsApp Business ali da empresa e recebe muita mensagem. E aí recebi a mensagem, demorei um pouco para responder, né? Eu faço a parte comercial lá na UBK, na parte de arquitetura e engenharia. E aí fui fazer esse atendimento, são vendas complexas, né? Então envolve esse atendimento mais pessoal mesmo. E aí demora às vezes um pouquinho para responder, você já percebe que os clientes não gostam. Né? Então poderia delegar talvez? Poderia, mas a gente já optou que não, por uma questão de uma venda complexa, né? Em construção civil, que é o nosso segmento ali de clientes, demanda isso, muito personalizado, né? Tem que entender muito a problemática, né? O que o cliente busca, as necessidades. Então, talvez outros possam delegar esse tipo de atividade, mas no pessoal também vai acontecer. No WhatsApp pessoal, as pessoas mandam ali, né? E eu tenho o caso de um cliente meu, que é uma pessoa muito bacana, um baita de um cara, empresário fera mesmo, mas ele me exige ali Sem que paciência. eu responda dentro do... Não é isso, ele quer que eu responda dentro do dia. Mas não tem aquele cara ou aquela pessoa que te manda mensagem, daí tipo, 1 minuto depois já começa a te ligar pelo WhatsApp? Tem também. Tem, né, cara? Tem, isso aí tem é uma também. coisa que me irrita bastante. Só Então, que- se tu faz isso, já eu não vou te atender. No passado eu ficava incomodado e talvez transparecia em alguns momentos na hora de atender a pessoa. E hoje a gente, não sei, também busca aqui no Pulso, né, sempre falar disso, também busquei na minha vida pessoal e profissional um pouco da inteligência emocional. Então hoje eu tento separar um pouco e tipo, cara, as pessoas estão acostumadas com isso. Não é por mal, né, as pessoas, porque a gente também tem aquela coisa assim, as pessoas estão me cobrando, as pessoas são malvadas. Cara, não é isso. A galera tá no ritmo, tá no automático. Às vezes tá com o problema dela, se ela não falar agora, ela esquece. Sim. Porque ela também tem muita tarefa. Aquilo que tu falou é uma verdade pra todos, né? É o papel de pai, Ah, sim. de falou. mãe, de amigo, de filho, né? Às vezes de síndico ainda, daí tem empresa, tem os amigos, tem a galera lá do trabalho, tem muitos grupos, né? Associativismo, enfim, associações, entidades. Então, realmente é um volume muito grande de coisas, né? Mas eu acho que é por aí. Eu acho que a gente observar um pouco isso é importante. Só que eu tava falando da cobrança, né? Tem uma cobrança das pessoas e tem uma cobrança por produtividade que é da sociedade também. Que eu comecei a perceber um pouco isso. Esses dias a minha esposa, ela não acordou bem. Ela tava realmente muito mal, né? Ela é do tipo de pessoa que, sei lá, falta no trabalho uma vez por ano quando realmente tá muito mal. E esse era o dia, né? E aí ela disse, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar hoje nem em casa. Né? E aquela manhã eu tava trabalhando em casa. Então a Fran tava mal, porque eu Tava, conheço a você Fran, conhece? ela tava Amor, bem ruim mesmo. deita ali um pouco então, a gente conversou um pouquinho. Vamos analisar a produtividade. Quanto que ela produziu aquele dia, aquela manhã? Nada, cara. Nada. Né? E parece que ela se sente culpada. E eu também, quando acontece alguma coisa do gênero comigo, né? Só que a gente também tem que perceber que a produtividade ela não é uma constante. Então, se a gente tiver essa disciplina e esse foco de entender o que eu preciso realizar durante a semana, é uma questão de gestão do tempo para eu conseguir entregar aquilo. Sim. Mas não adianta eu querer acordar na segunda-feira de manhã e achar que às 8 horas da segunda-feira de manhã eu já vou entregar o meu melhor. Né? Aí tem uma questão de perfil também da Perfil, pessoa, tem né? gente De horários e tudo mais. né? Isso. Tem gente que daqui a pouco acorda às 6 horas da manhã, já tá bombando, tá Sim. voando. Tem gente que produz mais à noite. Acho que é legal você destacar isso mesmo. Sim. Né? Mas a questão é que você não vai estar ao longo de todo o período da semana, de manhã, de tarde, de noite, porque hoje eu acho que muita gente tá fazendo como nós dois, né, Vini? Trabalhando aí nos 3 turnos. É verdade, Né? cara. E, tipo assim, eu não tenho... Eu tenho uma noite em casa. Uma noite em casa. O resto é tudo na rua, né? Dando Eu quando não tô aula. trabalhando na empresa, eu tô trabalhando em casa com meu filho ali, né? É. Ajudando e tal. Então tem essa coisa, né? esse papel também aí que toma um tempo, né? E a gente não vai aguentar, a gente não vai conseguir. Então, eu também acho que estabelecer algumas metas realistas são importantes. Sim. Quando a gente fala lá no Empretec de objetivos SMART, lá, que é algo um pouco mais amplo, mas a gente fala em coisas que são realizáveis, em objetivos que são alcançáveis. E aí também a meta semanal também tem que cuidar, né? Porque você pode também ser muito generoso contigo mesmo e dizer, não, só isso aqui já tá bom, beleza, é você que puxa, né? Mas também talvez não precisa colocar uma sobrecarga muito grande, né?
inclusive, percebi que as semanas que eu castiguei muito Malek, assim, Uhum. né? Na outra semana, minha produtividade baixava. Sim. Então, também não é interessante ter esse exagero. Eu acho que para tudo na vida, a busca do equilíbrio, Sim. mas é uma consciência, é uma coisa difícil de encontrar. É. Eu tô falando, mas ainda não Tá encontrei esse ajustando, ponto. né, Tô Malek? ajustando, eu É que sinto esses altos e baixos. Tem vários fatores, cara. Tem um deles, o primeiro deles é o autoconhecimento. E eu percebi que até eu conversava com o Maicon, né, do meu sócio lá, que teve um dia que eu tava muito estressado, assim, cara. E eu acabei, tipo, falando umas coisas lá pro pessoal da equipe e tal. Tipo, aconteceu uma situação pequena, um erro operacional pequeno, e eu exagerei na cobrança com o pessoal, sabe? E o Maicon veio assim, cara, tu dormiu direito essa noite? Aí, ó. Daí, tipo, cara, não tinha dormido direito. E, então, assim, tem essa questão emocional de autoconhecimento, autocontrole e entender em que momentos você precisa parar, o que te reabastece, o que te recarrega. E eu tenho as coisas que cara, se eu parar, por exemplo, de pedalar, que eu gosto de pedalar, ou se eu não tiver o meu futebolzinho durante a semana, que eu jogo todas as terças lá com a galera também. Então, assim, eu tenho alguns momentos em que eu preciso parar, desligar e focar no tempo pra mim, sabe? Quando eu não faço isso, cara, a minha produtividade Também, são cara. horas que eu, digamos assim, deixo de estar trabalhando, deixo de estar ocupado, mas isso reflete diretamente na minha produtividade. Você tem um ganho de produtividade no outro dia por Exatamente. você ter desligado um pouco. Exato. Também. É uma coisa que é chovendo molhado, mas tem muita gente que negligencia isso, cara. Deixa, vai tocando e uma hora vai dar ruim. E outra coisa também, e aí você falou sobre isso, é entender um momento, cara. Porque assim, ó, a gente às vezes segue alguns gurus, algumas pessoas que estão em outra realidade diferente da gente. E aí tem um livro que eu comecei a ler também, e eu sou péssimo com lembrar o nome dos livros. Eu tô tentando ler ele em inglês porque eu tô tentando aprender a falar inglês, né? Mas eu acho que em português é Trabalhe 4 horas por semana. Tu sabe, tu conhece esse livro, né? Não li esse livro. Mas é um livro muito conhecido aí. E aí, tipo, cara, você pega lá uma realidade de um cara que tá nos Estados Unidos, que, tipo, tem todo um mercado diferente e tal. Só que se a gente pegar pra analisar, tipo assim, eu vou ler esse livro e eu vou trabalhar 4 horas por semana. É bem pouco provável que você consiga trabalhar só 4 horas por semana. E aí eu acho que tem que ser realista também. Mas se você pegar os ensinamentos daquele livro e aplicar, você vai talvez conseguir trabalhar a mesma quantidade de horas que você trabalha hoje, ou um pouquinho menos, mas vai ter um resultado muito maior. Então tem que entender essa realidade em um momento também. Tipo, talvez daqui a algum tempo, quando os negócios estiverem mais estruturados, tenha mais pessoas trabalhando, enfim, aí você pega uma pessoa que começou a trabalhar hoje lá, um profissional autônomo, um arquiteto como você, Mari, começou hoje e tal, é totalmente dependente da mão de obra dessa pessoa, né? Então ela troca ali realmente as horas dela, as horas de trabalho, Sim. pelo resultado. Então, cara, não dá pra você também, que começou hoje, querer trabalhar só um pouquinho e ter resultado. Verdade. Então tem algumas verdades e algumas coisas que precisam ser aceitas, mas não aceitas para sempre. Você tem que entender que você tem que definir uma data limite para isso e mapear o que você pode fazer. Uma das coisas, por exemplo, a gente citou ali, é Merchan também, mas é tipo, você contrata a BeMind lá, que vai te ajudar com a parte operacional. Então, pô, você já liberou 3 horas semanais, né, em cima de uma tarefa lá. Daqui a pouco você consegue, contrata um estagiário, essa pessoa produz, é efetiva, então você vai aos pouquinhos crescendo e tendo mais tempo disponível, né? Sabe, Vini, me veio aqui à mente aquela visão do afiar o machado. Né? Aquela coisa assim do, em vez de você trabalhar 8 horas, afia bem o machado que em 4 você vai fazer mesmo. Exato. Só que também tem um pouco aquela ilusão de que afiar o machado é como afiar um machado. Que você vai levar algumas horas ali e o machado vai estar legal. Né? Afiar o machado na visão empresarial, na minha vivência, é um trabalho de anos. Anos afiando. Tem que aprender a afiar o machado. Você tem que aprender, você tem que trabalhar, tem que conhecer. Então, assim, é estudo, é conhecimento, é vivência, erros, né, aprendizado ali para você conseguir, de fato, tornar essa ferramenta bem afiada. E eu diria assim, a gente começa a tornar a coisa mais complexa quando vai no empresarial. Vamos imaginar um corretor de imóveis que atua sozinho, um advogado, um profissional autônomo. Beleza, de repente ele estuda, se prepara, faz o Canva do modelo de negócio, lá, vê segmento de cliente, estabelece a proposta de valor, entende bem o que ele vai fazer e de repente ele é muito assertivo e consegue trabalhar 4 horas por dia e ter um ótimo rendimento, porque ele acertou muito bem no produto, serviço dele, né? Tá muito ajustado a uma realidade de mercado. Então pode, eu acredito nisso. Agora, quando a gente fala de empresa, ele é um processo muito mais longo. Sim. Ainda que desse profissional autônomo aí vai levar uns 2, 3 anos pro cara, pelo menos conhecer um pouco a dinâmica da coisa, né? Mas quando a gente fala em empresa, eu vejo ciclos de 5 anos na construção civil, por exemplo. Ciclo de 5 anos de tecnologia, aprendizado, pessoas, né? Mudança no comportamento, mudança no mercado, nas técnicas construtivas. Então são ciclos também.
E aí, vamos falar no segundo bloco sobre o segundo ponto Acabou da produtividade. Acabou o primeiro, Então faz tá. tempo aqui, já estouramos. Mas vamos lá. Vamos falar da produtividade no âmbito da equipe. Bacana. Porque daí uma coisa é você sozinho... Como delegar e gerenciar a produtividade da galera, né? Porque peraí, beleza, aí você tem uma equipe contigo ali. E tem lá o cidadão, né? A cidadã lá que tá fazendo parte, mas foi essa pessoa que não dormiu à noite. Né? Você A citou pessoa um que tá com caso um bebezinho novo em casa. e você tá olhando a produtividade da tua equipe, tá dizendo, aquele funcionário não tá performando bem, né? Boa, legal. A gente vai falar um pouco sobre isso, a gente já volta com o segundo bloco do Pulso Empreendedor. Fica ligado com a gente aí que tem mais pulso. Estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje eu e o Vini num bate-papo bem leve, descontraído aqui. A gente está falando de produtividade. Um bate-papo bem aberto, né, Vini? Sobre vários outros assuntos aí também. O que vier na telha, como a gente diz, a gente está falando, mas tudo voltado para produtividade. Né? E no primeiro bloco a gente falou muito sobre a questão da produtividade, algumas experiências e vivências, muito no âmbito pessoal, questão do autoconhecimento, gerenciamento do tempo ali, né, de como que a gente prioriza algumas coisas, como que a gente enxerga a produtividade, como que a gente é cobrado às vezes pela sociedade. E agora, no segundo bloco, vamos olhar um pouco mais para a visão de equipe, visão empresarial, né? Perfeito, cara. Porque se por um lado a gente falou que o indivíduo às vezes não está lá no seu melhor momento, tem que entender que hoje ele não vai entregar tudo aquilo, às vezes o líder está olhando a sua equipe e só está enxergando o número. Né? Ela está olhando a produtividade, a meta, e aí a gente sai do autoconhecimento para ir também do conhecer a sua equipe, né, Vini? Eu acho que daí começa a envolver ali, né, uma esfera mais de liderança mesmo, de experiência da pessoa. Que eu acho que é mais difícil do que você gerenciar sua própria produtividade, Malik. Porque aí você precisa primeiro conhecer as pessoas que você tem que entender a cultura daquela empresa, se precisa mudar alguma coisa também, porque aí se você está focando em produtividade, talvez algumas pessoas elas vão ter a liberdade de gerir os seus próprios horários, elas vão ter talvez, dentro de toda a questão de home office, de novos modelos de trabalho. Então tem uma série de fatores que você tem que tomar cuidado para você avaliar se realmente um colaborador está sendo produtivo ou não. E eu acho que, assim como a gente falou no primeiro bloco, também é algo que a gente está aprendendo também, né, dentro das nossas empresas, porque por vezes a gente olha assim, mas o fulano ou a fulana aqui já faz, essa semana não está rendendo. Só que será que o que está acontecendo lá na casa da pessoa, o que pode estar afetando, entendeu? Então tem vários fatores, acho que o primeiro deles é daí, como a gente falou em autoconhecimento para sua produtividade, é o conhecimento e um canal muito aberto, a transparência com a equipe. Estabelecer muito bem o que você quer que seja entregue, monitorar isso, e o resultado tem que também... o que é o resultado para você, né? O que é você tá claro para a pessoa que ela precisa entregar, a data, prazo e tudo mais. Então acho que começa por estabelecer essa governança também corporativa, e deixar claro os limites, até onde dá para ir. Até onde dá para ir, o que eu não vou aceitar, o que a empresa não vai tolerar, entendeu? Deixar isso muito claro, acho que é importante desde o início de uma relação com o membro da equipe. Eu acho que essa falta de clareza das empresas é que muitas vezes prejudica esse desempenho e produtividade. Sim. Né? Eu já vivenciei isso. Tudo que eu costumo falar aqui no Pulso é coisas que eu já errei também. Quando a gente começou a empresa ali, né, assim, estruturar um pouco mais, a querer crescer a empresa, eu me refiro ao BK ali na parte da construção, a gente tinha dificuldade, às vezes, em estabelecer o que seria o trabalho de cada um. E como a gente não oferecia a clareza da função, do cargo, do objetivo, né, daquela pessoa, a pessoa também ficava em dúvida se ela estava sendo produtiva ou não, se ela estava entregando o esperado. Isso gerava uma série de emoções também, sentimentos, emoções, né? E daqui a pouco a gente olhava assim a pessoa apreensiva, daí a pessoa não está gostando. Ou não, né? E o que está acontecendo? A pessoa não quer falar. E até vou contar um caso que aconteceu recente comigo ali na empresa, de um profissional que pediu desligamento da empresa. E olha só que interessante, achei tão bacana essa conversa que eu quero trazer como exemplo. Há uns dias eu já tinha percebido algo diferente. Baixou a produtividade. Baixou a produtividade, sem dúvida, mas acima de tudo no semblante. E eu sou muito assim de estar junto com a equipe ali e tal, e eu percebi assim que... Tu conhece a galera. Conheço a galera. Sim. Mudou a fisionomia, mudou o jeito. E um dia, uma outra pessoa da equipe não estava muito legal, eu vi que não estava muito legal, eu perguntei. Estava tudo bem, e aproveitei aquele momento ali de uma forma que eu considero adequada. Disse, pessoal, estou disponível ali, eu sei que não é só trabalho, daqui a pouco se alguém quiser conversar comigo, assim, tipo, abrir uma porta para
quem quisesse conversar. E ninguém veio conversar. Uhum. Mas alguns dias depois, outro profissional veio conversar comigo. E veio me dizer com uma maturidade que eu achei muito legal. Ele disse assim, ó, a empresa é legal, né? Te considero aí uma pessoa bacana, tal, mas eu não tô feliz. E eu não sei nem explicar por quê. Olha só, cara. Olha só, ele disse, eu não tô feliz. E aí a gente teve uma conversa muito bacana, porque é muito parecido com a visão de relacionamento, por exemplo. Sim. Relacionamento afetivo, né? Uhum. Às vezes a pessoa tá num namoro, a pessoa é legal, é trabalhadora, é de família. Sim. E você não sabe explicar por quê. Não fluiu. Por algum motivo as coisas não estão legais. Sim. E você quer se desligar, você quer sair daquele relacionamento. E no caso do relacionamento profissional e empresarial, a mesma coisa. Por algum motivo. E aí, claro, a gente conversou, tal, realmente, né? Me certifiquei disso e tô confiante nisso. Não houve nenhum erro por parte da empresa, não houve nenhum erro por parte de nenhum membro da equipe que possa ter ofendido ou gerado algum conflito. Simplesmente a maturidade da pessoa dizer, eu quero seguir um caminho. E eu acho isso legal, acho que é importante a gente incentivar isso. Cara, isso é legal, Malik, porque o que normalmente acontece, né? Normalmente não vou generalizar, mas na sua grande maioria... As pessoas, quando elas estão em um local, eu acho que isso é uma dica que é realmente muito importante. Isso vale para você que é colaborador em uma empresa, mas também para você que é sócio, que tem um negócio. Sem dúvida. Cara, quando não deu mais, muda, vira a chave, entendeu? Defina. Então, tipo, tem uma hora certa de você desistir. Talvez é um termo muito forte, né? Desistir entra como uma derrota, mas, cara, vira o jogo, vai para outra coisa, entendeu? Eu acho que é por aí. E a gente percebe, assim, uma insistência, às vezes, das pessoas e uma falta de maturidade, como você falou, em permanecer ali sofrendo, prejudicando, às vezes, a empresa, não entregando resultado, afetando os colegas também da equipe, os seus pares, até mesmo os seus clientes. E, cara, acho que legal, assim, esse teu depoimento, esse teu case, mas também envolve o que você falou, você conhecer a equipe e ter essa sutileza de deixar uma porta aberta, de plantar ali algumas sementes, criou um contexto para que essa conversa existisse, entendeu? Perfeito, e olha só, e essa porta aberta aí, ele comentou, né, esse profissional comentou comigo, ele disse assim, no dia que tu falou eu pensei em conversar contigo, mas não fui, e depois me arrependi. Olha só. Me senti, poderia ter ido conversar, poderia ter naquele momento. Mas assim, olha que interessante. A gente também se cobra demais, né? Sim. Eu falei pra pessoa assim, cara, tem o tempo natural das coisas. Você precisava estar mais confiante pra essa conversa, sim. ter mais certeza. Agora, imagina um líder, e eu não tô dizendo que eu sou uma referência de líder, mas imagina um líder que de repente não abra as portas pra uma conversa, Sim. que não tenha essa atenção com as pessoas, talvez a pessoa não fale. Talvez a pessoa fique com medo e permaneça ali por mais 2, 3 anos. E é engraçado, cara, como as pessoas têm medo de perder o trabalho, cara. Eu tenho percebido isso, sabe? E é uma característica que talvez a gente possa trazer alguém especialista na área de psicologia pra explicar. Porque é meio crença, parece. Cara, né? uma crença assim, tipo, se eu sair daqui desse lugar, eu vou ficar desempregado, tá? Sabe? E acontece isso lá na empresa também. Eu precisei desligar recentemente também uma colaboradora lá na empresa e, cara, foi uma rescisão tão assim amigável, entendeu? Tipo, cara, ó, a gente não tá entregando, ela também não, realmente tá diferente, tá um pouquinho pesado pra mim, né? Não é o cargo que eu gostaria. Perfeito. E, cara, e a gente saiu amigos, tipo assim, ela inclusive me abraçou, assim, ó, quero te agradecer Então foi um negócio muito, muito natural. Assim como também existe o medo e também o receio, e eu confesso isso, que é de você falar sobre as coisas que precisam melhorar. Certo. Ou falar, ou Certo. entender e chegar lá e desligar uma pessoa. Sim. Então, cara, tem um monte de maturidade que a gente precisa evoluir muito, sabe? E as pessoas, de fato, entender que, cara, o mundo dos negócios hoje, com a quantidade de oportunidades que tem, não é difícil. Se você realmente quer trabalhar, tem espaço, tem como você criar algo novo, usando da IA, né, e não indo contra, né, que eu vejo muitos casos também. Enfim, tem muita oportunidade. Eu acho que tem essa coisa da confiança, assim, também da pessoa, da autoestima, né? Porque a pessoa, se ela é um bom profissional, Sim. e esse caso, por exemplo, da pessoa que saiu, ele tem certeza que é um bom profissional, que vai se formar um profissional, né, ainda mais maduro no mercado, tal, portas abertas para parceria e tudo mais, bem bacana a conversa. O que eu vejo assim, se a pessoa, ela medo de perder o trabalho, não encontrar, então ela não acredita nela, né? Sim. Ela não confia que ela vai encontrar uma oportunidade ou que ela vai criar uma oportunidade, né? Verdade. Então, eu acho que tá muito ligado à autoestima das pessoas. Eu acho que é bacana a sugestão do programa, né? A gente trazer um psicólogo aí pra falar disso. Né? Mas eu também vejo um outro movimento, Vini, que eu queria citar, que eu já vi em grupo associativista. Manda então. A pessoa não tá feliz.
Por qualquer motivo. O empreendedor Semelhante ao caso... Independente, colaborador e tal. Colaborador beleza. independente. Não tá feliz ali naquele... E aí, o que ela faz? Ela começa a falar mal. Ah, tá. Ela não tem a maturidade. E eu não tô culpando essas pessoas. Mas às vezes ela não tem a maturidade de perceber que ela não quer mais. Né? E no relacionamento também isso, eu já passei por isso. Sim. A pessoa não queria mais o relacionamento, aí começa a falar que você é o culpado. Sim. Então ela começa a colocar os problemas da empresa, ela começa a colocar coisas, né, que, cara, não tem a ver, não tem ligação ali com o fato, e começa a criar todo um ambiente que contamina. Então daí vem a maturidade das pessoas perceberem, precisa desligar realmente essa pessoa do grupo, Sim. seja qual grupo for, eu vejo muito em trabalho voluntário isso. Também tem, né? O pessoal começa a reclamar assim, né, não, mas a liderança, cara, peraí, né, se você não tá feliz, de repente... Seja mais, né, parceiro, converse com a pessoa, não gostei muito e tal. Busque essa forma, mas eu acho que as pessoas ignoram seus sentimentos e emoções e tem essa tendência, às vezes, de colocar a culpa no outro, né? E Sim. colocar como problema, porque eu tenho certeza, a empresa que eu tô atuando lá como liderança, cara, a gente erra muito. Ah, a gente sim. erra muito, não tem como. A gente tá presente, bem intencionado, né? Mas assim, no mercado de trabalho, nas grandes corporações como nas pequenas, seja um MEI, ou seja, não importa, vão haver erros, né? Sim. Então, você se valer disso, de repente, você sempre vai encontrar uma justificativa no outro. E aí você tá perdendo uma oportunidade de crescimento. Verdade. Também. Porque quando você olha o problema só do outro, tu não tá olhando para você, para dentro de você e aonde que você pode crescer. Não tô dizendo que, tipo assim, a empresa não é culpada e é você que tem que melhorar. Não é isso. Sim. Mas a oportunidade de você crescer com tudo isso, né? Olha pra você, né? Foca em você. Foca no teu sentimento. Por isso que eu achei que aquele caso ali interessante de compartilhar. Achei de muita maturidade. Sim. E Mas é difícil ter, cara. Difícil ter essa maturidade, né? Difícil ter isso, né? Mas olha só, a gente tá indo pro final do programa já, Vini, tu acredita? Já, cara. Tá louco? Cara, nossa, se tivesse um entrevistado aqui hoje, a gente ia... Ia ser 3 horas, né? Ia acabar a bateria das câmeras aí, né? Mas legal que a gente teve esse bate-papo aí. Não sei se você quer fazer alguma consideração final. Cara, bem, primeiro dizer pra galera que a gente tá aqui falando, mas acho que em nenhum momento a gente se coloca como especialista, como autoridade, como referência no assunto. A gente sempre tem um papel aqui no Pulso de abrir um diálogo, né? De conversar sobre os assuntos e muitas coisas que a gente talvez falou aqui as pessoas não concordam. E se você não concorda, comenta, cara. Ô Marek, Vinícius falou tal coisa, cara, não concordo, diferente. Comenta ali, vamos construir o conhecimento. Eu acho que tem esse espaço também. Mas, de fato, eu vejo que a gente tem muito que evoluir. Tem uma questão de cultura, de educação básica, que a gente conversava esses dias também. E uma série de fatores que são responsabilidade do indivíduo, mas também tem o papel da empresa, da cultura da empresa, das lideranças, que queira ou não queira, são as pessoas que têm interesse em que o negócio cresça, de promover essa transparência, promover essa clareza Verdade. com as pessoas, de investir em capacitação, em cultura empresarial, para que, de fato, as pessoas se sintam à vontade e produzam dentro dos seus ambientes de trabalho. Bacana. Vini, já que você trouxe essa visão mais do grupo, né, e da empresa, eu vou consideração final e vou colocar alguma coisa mais pro indivíduo, né? Bora, legal. Eu acho que essa busca do autoconhecimento é importante, mas acima de tudo, acho que uma coisa que está faltando, tanto nas lideranças quanto nos liderados, né, membros, colaboradores de uma equipe, é humildade, assim. As pessoas estão se colocando muito naquela posição, assim, né, ou de líder, de chefe, né? Eu não vou dizer arrogância, assim, mas com uma certa prepotência, talvez. Se quiser, né? assim, se não quiser... né? E também vejo as pessoas muito naquela assim, não, o patrão precisa do meu trabalho aqui, também vou fazer assim. E eu acho que a gente tá perdendo um pouco aquele lado humano do porquê que a gente tá fazendo tudo isso. Por que você tá trabalhando afinal, né? Por que a gente tá ali afinal? E que tá todo mundo junto, que ninguém é melhor que ninguém. Perfeito. Que cada um tá assumindo um papel e uma posição ali, né? Mas, pô, aí a gente ainda vive num mundo livre, onde você pode escolher, Sim. onde você pode escolher aonde você vai atuar, como você vai atuar, né? E eu acho que a gente pegar mais leve com as pessoas. Eu vejo, assim, muito, assim, cliente sendo duro com empresa, né? Pô, você contratou lá uma marcenaria, uma oficina mecânica, um serviço de alguém... Olha lá, olha a verdade daquela pessoa, olha as condições que a pessoa tá trabalhando, porque às vezes você contratou e depois vai lá moer o cara, né? Porque o serviço assim, assim, assim. Cara, mas olha a realidade, né? Seja Exato. mais sensível no sentido de percepção,
né, de percepção da realidade mesmo, para você fazer uma cobrança adequada também, né, do que é o desempenho das pessoas, do que é o trabalho das pessoas, né? Perfeito. Como que você está remunerando a pessoa, o que que você espera de resultado, o que que você está contratando, né? Eu já vi caso de cliente que espremeu lá um pintor, por exemplo. Uhum. Acabou com o cara, entendeu? Mas Detonou na negociação, o cara perdeu a negociação, Sim. saiu ali com pouco recurso, não deu conta, abandonou a obra. E Por aí... quê? Porque, pô, você não foi maduro o suficiente para conduzir as coisas também. Então, eu acho que a gente tem que ter esse bom senso, humildade, Perfeito, no cara. ambiente de trabalho, com o nosso chefe também. O cara é chefe, é líder, não importa o nome que você quer dar, empresário, empreendedor. Cara, ele é um ser humano também que tá ali tentando, né, acertar. Então, chama para conversar também, tira mais as pessoas para amigo, Sim. né, do que essa competição. E aí eu vou citar uma coisa que o Piangers falou, que eu achei muito legal. O programa do Piangers vai ser referência aí para várias pautas agora, né? E ele falou lá na palestra dele também, Uhum. né? Time humano, né, cara? Somos da mesma equipe. Legal, cara. Equipe humana. Unidade, né? Humanidade, pô, a gente é do mesmo time. Porque esse negócio de que né, passar o outro ali, derrubar. Então, eu acho que essa mensagem é importante pra gente construir um ambiente legal de produtividade, de criatividade, de respeito, né? Eu acho que é legal. E só pra destacar, Malik, isso que você falou, cara, é só pra gente fechar, já passamos o tempo. Não, vamos lá. Mas é justamente essa questão, será que o teu líder, alguém falou pra ele que ele tá cometendo um determinado erro? Pois é. E as Alguém pessoas tem essa não- oportunidade? Cara, e às vezes... pra e, mulher lá, né? tipo, a pessoa chega lá, cara, realmente, ó, que o fulano de tal, que é da minha equipe, falou, faz sentido. Daí, cara, às vezes um feedback que você dá, porque normalmente se espera o feedback do líder, mas as pessoas têm receio de conversar com o seu líder ali sobre também como se sentem, sobre as coisas que o líder, onde ele tá errando, onde ele pode melhorar. E, cara, é só você quebrar essa barreira e envolve muito coragem também, sabe? Envolve coragem. Eu acho que volta lá na questão da autoestima, da confiança, né? Porque uma pessoa confiante vai, de repente, buscar um momento apropriado para falar. Exato. Né? A pessoa daqui a pouco vai ficar com medo de perder o trabalho, que a gente falou, não Sim. vai falar, né? E aí Mas, todo cara, mundo tá sempre perdendo. com o jeito certo, na hora certa, as coisas podem funcionar, né? Ó, se você gostou do bate-papo, curte aí, clica, compartilha, divulga o programa, participa com a gente. Se você não gostou, fala aí o que a gente tem que melhorar. Claro, pô. Quer vir bater um papo com a gente, vem aí. Claro. Tamo aberto também, né? A gente não se ofende, organiza, né? A gente não se ofende, a gente quer, inclusive, construir, pô. Quem sabe a gente aprende aí com alguém, né? Uma coisa muito legal. É isso aí. A gente quer agradecer aos apoiadores do programa, ao Orion Parque Tecnológico, ao Wind Digital, ao Clube de Negociadores. E aí, segue o Pulso nas redes sociais, claro, assiste a gente também no YouTube e no Spotify. Valeu, galera. Segue o Pulso. Valeu, galera. Semana que vem mais Pulso Empreendedor. Um abraço pro Álvaro aqui, que passou algumas Pois é, vezes o que também. que o Álvaro tá nosso fazendo aqui? produtor aí, o cara os equipamentos que aqui? cuida de tudo. Então, tá. você que não tinha oportunidade de conhecer o Álvaro Xavier aí, o não cara conheceu aqui, da né? melhor maneira, né? Só passando aqui, Na mas próxima a gente pede pra ele fazer uma a pose aqui faz um também. selfie com ele. Valeu, galera. Até mais. Valeu.